Boa noite! Bem-vindos a mais uma live da PUC Carreiras. E o tema da live de segunda-feira é Mercado e Carreira. E hoje a gente vai ter conosco a presença da Renata Massara. Vamos ver se ela já... Aqui, ó, Renatinha já tá aí. Vamos... A Renata Massara, gestora de RH da Magnete Marelli, esteve conosco no lançamento da PUC Carreiras. Oi, Renata, tudo bom? Oi, Raquel, Boa boa tarde a tarde. todos. Consegue virar seu celular, Renata? Deixa eu ver aqui, peraí. Aprendendo ainda com as Não tecnologias. é? Agora já tá Peraí. de cabeça para baixo. Aí É deu. porque o fone de ouvido, o Pronto. fone de ouvido fica aqui. Eu vou tirar o fone de ouvido então, que eu acho que é melhor. Tá, Peraí. Pronto? pronto. E aí, tudo Ótimo. bem? Tudo bem, e você? Estamos todos nesse desafio aqui, né? De fazendo lives né, eu falo fazendo essas teleconferências, né? Eu falo via aplicativos, então é sempre um desafio para a gente, mas vamos utilizar a tecnologia a nosso favor. É isso aí. Todo mundo de home office, né, Renata? A Todo gente mundo tendo de que home office. improvisar. Home office com as crianças sem aula, então é um desafio para todos nós. Pois é, inclusive queria te agradecer duplamente, né, por estar aí fortalecendo a parceria com a PUC Minas. Você já esteve com a gente no lançamento da PUC Carreiras em novembro, né, na nossa solenidade de lançamento, foi muito legal. O pessoal gostou muito da sua apresentação e até por isso eu resolvi te convidar para participar com a gente também aqui nesse momento à distância. E você está aí na sua licença maternidade, né? Então, nosso agradecimento duplo. Tô aqui na licença, faz 2 meses, minha filha já vai fazer 3 meses agora, dia 14. Né? Obviamente que a gente está de licença, mas sempre antenada com tudo isso que está acontecendo. Eu falo, graças a Deus, eu tenho um time muito forte lá na Marelli, né? Então, que estão me suportando com maestria em todas as atividades. E como toda profissional, né, principalmente nós da área de RH, eu estou sempre antenada, né? Tenho conversado muito com headhunters, com micro empresários de pequenas empresas, grandes empresas, porque o cenário realmente é muito desafiador, né, para todos nós. Então, a Uhum. gente precisa estar sempre conectada, a gente precisa estar sempre atualizada com as notícias, com as percepções, né, com esse futuro incerto, para que a gente possa voltar essa era pós-Covid com muita sabedoria, muita inteligência, né, para a gente sobreviver aí ao longo desse período, né, próximo que está por vir. Ah, muito bacana. Renata, tem alguém que fez uma pergunta? Se vai ter espaço para pergunta. Vai, viu, gente? Vai ter espaço para pergunta. E aí, só para a gente organizar, porque a gente se ajustando aqui, eu prestando atenção na Renata, a Renata falando e olhando as perguntas, fica um pouco difícil. Então, a gente tem feito assim. Separei algumas perguntas para fazer para a Renata, ela também está aberta para poder fazer alguma consideração que ela queira, né? Além daquilo que eu vou perguntar. E aí, assim que a gente fizer essa primeira conversa e trouxer um pouco o panorama do tema de hoje, que é como se preparar para o mercado pós-pandemia, aí a gente abre para pergunta, eu dou um tempinho, quem quiser fazer as perguntas, e aí a Renata vai respondendo, tá bom? Então, Renata, a primeira coisa que eu queria, né, o nosso tema é mercado pós-pandemia, mas não tem jeito de pular sem fazer uma contextualização. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você está vendo esse momento, né? Você que fala aí do ponto de vista de uma grande empresa, né, do setor automotivo. Faz uma análise aí para a gente desse momento do ponto de vista da empresa. Ótimo, Raquel. Como a gente até já tinha conversado um pouco, né? Eu tenho conversado muito com algumas pessoas, colegas de profissão, até para a gente poder entender todo esse momento. Eu tenho lido muito a respeito. E o que a gente vê é que existiu uma era pré-Covid, né? E até antes de concluir isso, né? É importante que algumas pessoas me perguntam, né? Falam, Renata, quando que a gente vai voltar ao normal? Né? Então eu recebo algumas perguntas até via LinkedIn, alguns colegas de trabalho, em alguns bate-papos, né? Algumas redes de bate-papo que a gente tem.
E uma coisa que eu respondo para todos, e que eu acho que é de comum acordo com todos os empresários, todos os executivos e profissionais, é que não vai existir um normal pós-Covid. Né? O que vai existir é o pré-Covid, né? Eu falei a era que a gente viveu antes de tudo isso acontecer. Tem o momento que a gente está vivendo, que é um momento muito incerto, é um momento muito inseguro. Então as pessoas estão muito estão muito inseguras com tudo isso que está acontecendo, porque ninguém sabe o futuro ao certo, o que vai acontecer. E a era pós-Covid, né, que é o futuro, né, que é ainda muito incerto, mas a gente já consegue pensar em algumas coisas, até como RH. Eu acho que esse é o motivo, esse é até um motivo das minhas falas aqui ao longo desse bate-papo, que é o que nos espera nesse pós-Covid. Né? Então, uma coisa que a gente sabe, né, eu falo é que essa pandemia, ela serve como um acelerador do futuro. Né? Então, ela veio para acelerar aquilo que a gente previa, ou algumas empresas até já faziam e já praticavam, né? Mas não tão veemente como foi feito agora. Né? Então, várias mudanças que as empresas precisaram fazer nesse período foram feitas a fórceps. Né? Então, a gente não teve muito tempo. Né? Então, o que a gente esperava fazer em 2, 3 anos, em 10 anos, a gente faz em 2 dias, 3 dias. Parece que travou um pouquinho. Colocar todos os cursos e-learning, todos os cursos no formato à distância. Não foi diferente para nenhuma outra empresa. Né? Então, foi tudo muito rápido. Né? Então, as empresas que não estavam na tecnologia tiveram que parar. Né? Então, esse é o cenário que a gente está vivendo hoje. É um cenário de apagar incêndio. Né? Primeiro, a gente tem o que a gente vai fazer nesses meses para a gente apagar incêndio. E o pós-Covid, que é a era que ainda é muito incerto, mas que a gente já tem aí algumas percepções e algumas sugestões do que pode acontecer para frente. Tá. Então, só para eu retomar um pouquinho, Renata, porque parece que está travando um pouquinho o seu vídeo. Não sei se o meu também, mas o seu, para mim, está dando uma travadinha. Eu até coloquei o meu aqui no 4G, porque o Wi-Fi está meio instável. Mas você fala acelerador do futuro, né? Então, assim, algumas tendências que a gente já discutia, até a gente mesma conversou sobre isso, né? De mais automação ainda, mais informatização ainda, home office, tudo que a gente está prevendo aí com essa indústria 4.0, revolução 4.0. Você está tratando, então, o Covid como um acelerador disso, né? Muitas coisas tiveram que ser feitas de uma forma muito rápida. Sim, e muitas empresas não estavam preparadas para isso. Né? E assim, óbvio que a gente não pode falar também só de empresas, né? A gente tem que falar também dos profissionais autônomos, que também tiveram que se reinventar, né? Então eu vejo que, eu dou o exemplo até do próprio iFood, né? Eu falo quantos restaurantes, quantos estabelecimentos tiveram que se conectar ao iFood, i99, enfim, a todas essas empresas de entregas, de delivery de alimentação. Então, é um momento que todo mundo teve que se reinventar para sobreviver. Né? Porque ninguém imaginava, ninguém esperava que isso fosse acontecer. Né? Então, é um momento realmente onde o brasileiro ainda é muito inteligente, o brasileiro é muito criativo. Né? Então, foi um momento que todo mundo precisou se reinventar. Né, eu falo assim, alguns ainda inseguros, sem saber ainda o que fazer, né, algumas empresas ou profissionais autônomos agiram com mais rapidez, como foi o caso da PUC, né, ela agiu com muita rapidez para conseguir colocar tudo no eixo de uma forma muito rápida. Algumas empresas não conseguiram fazer isso de uma forma tão rápida, até porque estavam acostumados com o estilo arcaico, fora da era digital. Então, a gente viu de tudo, né? A gente ainda vê de tudo, né? Porque a gente ainda está vivendo esse momento. Agora, quando você pensa assim em pós-Covid, né? Então, você marcou aí 3 momentos, né? A gente vivia num esquema, sabia que o futuro estava chegando, mas talvez ainda tivesse um pouco lento isso. Agora, a gente está nesse período de muita incerteza, muita insegurança, de muita adaptabilidade. Mas a gente sabe que, né, mais dia, menos dia, as coisas vão voltar, não para a normalidade, mas para
um novo momento, pós-Covid, um novo normal. Quando você fala aí quais são os desafios que as empresas vão enfrentar nesse novo período e como que isso vai refletir para os profissionais? Porque o nosso público aqui, Renata, é muito aluno e egresso, professores também, mas sobretudo alunos e egressos que ou estão entrando no mercado de trabalho ou estão nas suas primeiras experiências profissionais. Eu acho importante você, com a sua experiência, dar uma luz aí para todo mundo. Vamos lá, Raquel. O importante, eu acho que é importante a gente fazer primeiro uma metáfora, né, de tudo isso que vai acontecer com uma situação que eu acho que todo mundo já passou alguma vez. Né? Então, quando uma família, né, uma família composta por pais, filhos, enfim, uma família tradicional, quando ela passa por uma crise financeira, né, que é o que a gente está vivendo hoje, seja porque o pai perdeu o emprego, ou porque a mãe perdeu o emprego, ou porque o filho começou a estudar numa faculdade cara, enfim, né, quando a financeira, o primeiro passo que essa família precisa fazer é uma econômica, né, os gastos, ou de nova administração, né, daquilo que eles já têm. Passam a fazer uma administração, né, uma nova administração dos seus custos, uma readaptação. Eles precisam, primeiramente, cortar aquilo que eles entendem que é supérfluo, né? Eu falo num primeiro momento, e manter dentro do escopo econômico daquela família aquilo que é essencial. Uhum. Né? Então, a gente vai trabalhar ali com os princípios básicos, o que eu preciso para sobreviver naquele momento que eu estou passando no meu ambiente familiar. Quando eu jogo isso para o ambiente empresarial, né, ou seja, até para as pessoas autônomas, enfim, a situação é a mesma. Né? Então, todas as empresas, todos os profissionais autônomos, todos os profissionais de uma forma geral, eles vão passar a ter que fazer uma readministração. Né? E eu falo isso porque a gente tem aí 75% das empresas tiveram uma perda, né? Grandes perdas durante esse período, ainda em curso. Né? Então, vão precisar fazer aí uma readministração, uma reavaliação dos seus custos e manter dentro de um período, até para garantir a sobrevivência dela até o final do ano, ou por mais um ano, 2, 3, enfim, não importa quando, para garantir a própria sobrevivência. Né? E quando a gente fala que eles vão manter o que é essencial, eu não digo que as empresas, obrigatoriamente, elas vão ter que reduzir pessoas. Né, o reduzir pessoas é a última alternativa que a empresa vai ter. Né? Então, agora é o momento de reduzir custos. Né? Então, primeiro a gente vai tentar, que é onde a gente vai precisar muito dos novos profissionais. É onde eu falo que a gente vai ter que pensar diferente agora enquanto profissional e vai exigir dos nossos profissionais que pensem diferente, porque é um momento que eles também vão ter que nos ajudar a reinventar esse cenário que a gente está vivendo. Uhum. Por quê? Otimizando algum processo específico, encontrando alguma forma de fazer um saving para a empresa, de gerar algum extra, alguma coisa diferente para a empresa. Fazendo isso, a gente pode estar otimizando os custos daquela empresa e reduzindo a possibilidade de fazer cortes no futuro. Né? Então, o momento que a gente vai viver agora, pós-Covid, é um momento de trabalhar com aquilo que é essencial. Né? Agora eu preciso garantir a sobrevivência das Então, essa é uma analogia que eu faço com porque eu acho que é muito... a gente vai viver algo muito parecido agora. Tá. Né, e quando você coloca assim, Renata, a empresa precisa ficar com o que é mais essencial, né? Quando você pensa assim, como é que um profissional, o que você daria de dica para que ele se tornasse essencial ou para que ele fosse identificado como uma pessoa que faz diferença naquela empresa, né? Você tem alguma coisa que você poderia dizer nesse sentido? Eu lembro que até no último encontro que a gente teve, né, lá na PUC Minas, eu falei um pouco sobre as competências, né, que são mais exigidas hoje, procuradas dentro do mercado de trabalho. Né, e eu falei muito que a gente contrata as pessoas pelo conhecimento técnico
e a gente desliga, faz a demissão das pessoas pelo comportamento, né, pelos soft skills. Isso vai mudar um pouco agora, né? Então a gente não vai exigir tanto mais só o conhecimento técnico. Eu falo as graduações, as pós-graduações, obviamente que são essenciais. Porém, a gente vai exigir um plus a mais. A gente vai exigir a capacidade que essas pessoas têm, principalmente de fazer uma autogestão. Né? Eu acho que essa é uma competência que vai ser extremamente exigida daqui para frente. Como a gente estava conversando mais cedo, né? Por mais que a gente já retorne ao trabalho, né? Eu imagino que isso vai acontecer daqui a um tempo. A própria Marelli já está retornando hoje com 20% já do pessoal. A gente vai retornar de uma forma diferente e pode ser que daqui a pouco a gente tenha que isolar todo mundo de novo, né? A gente não sabe o que vai acontecer nesse futuro. Então, essa autogestão... Podemos ter ondas, né, Hoje eu li que talvez até 2024 a gente tenha algumas ondas. Nossa, é uma realidade, né? Então, essa autogestão, principalmente com o home office, que vai passar a ser uma realidade hoje de todas as empresas... a gente vai ter que ter o controle, nós profissionais, independente do cargo, estagiário, aprendiz, a gente vai precisar fazer uma autogestão. A gente tem que garantir que aquilo que a gente é contratado pela empresa, a gente não precisa estar lá para executar. Né? A gente não precisa de ter um superior do nosso lado, sentado com a gente aqui do lado, para poder falar para a gente o que a gente tem que fazer e como a gente deve fazer. Então, essa autogestão, ela vai exigir a disciplina, né? Eu falo desses profissionais. A gente vai precisar muito desse comportamento agora. Né? Então, eu falo que a autogestão é um dos principais pontos que a gente tem que ter agora. O equilíbrio emocional é um ponto extremamente importante, principalmente nesses momentos fáceis. Né, eu falo, a gente está dentro de casa, com os filhos, né, muitas vezes o filho ali o tempo inteiro querendo atenção e você trabalhando, então aquela loucura do dia a dia, né, acho que todo mundo que passa por isso sabe o que a gente está falando. Vai exigir muita flexibilidade, né, e o mais importante, que é onde eu vejo que principalmente os alunos da PUC, né, que eu imagino que a maior parte esteja aí na geração dos milênios, né, da geração Z, é o poder de inovação. É trazer coisas novas para a empresa, porque o momento que as empresas estão vivendo e vão viver daqui para frente vai ser muito incerto. Então a gente vai precisar dessa mentalidade inovadora dessas pessoas para nos ajudar a recriar, né? Nos ajudar a reinventar um universo que a princípio vai ser novo para todo mundo. Ninguém tem receita, né, Renata? Não. Ninguém tem receita, né, do que vai acontecer. Não, ninguém sabe. Né? Então eu falo, uma dica que eu deixo, que é muito importante, Raquel, eu acho que para todos os profissionais agora que estão em casa, independente do tipo de, se são CLT, se são estagiários, aprendizes, enfim, autônomos, é que não entendam esse momento de isolamento, né, o que já passou e ainda que teremos ainda pela frente, como férias. Isso não é férias. Né, eu falo assim, a gente ainda vai ter o nosso momento de férias. Então, o profissional, para ele estar à frente nesse momento de isolamento, ele tem que estar preocupado em se atualizar. Existem milhares de ferramentas online, gratuitas, que foram disponibilizadas durante esse período, com inúmeros cursos, inúmeros temas ligados ao business, ligado com coisas de culinária, enfim, de N fatores, para que a pessoa possa se aperfeiçoar. Então é um momento que a pessoa precisa se autoconhecer. Né? Eu estava lendo uma reportagem até no Forbes, né? Eu falo na semana passada, onde ele fala que é importante nesse momento de isolamento que as pessoas se conheçam também, elas conheçam os soft skills. Né, elas conheçam quais são os perfis esperados para o que a pessoa é de verdade, né, quais são as competências que ela tem. Né, e existem algumas ferramentas online, não vou ficar aqui citando várias, mas a pessoa pesquisa na internet, que é importante as pessoas também buscarem esse autoconhecimento. Né, o inglês, né, eu acho que
tem inúmeras ferramentas. Eu, particularmente, eu adoro aquela ferramenta do Duolingo, né, que é uma dinâmica, que é um jogo, né, então, que é uma ferramenta que nos ajuda a aperfeiçoar o inglês. Então, a gente tem os cursos no TED, né, as palestras em inglês. Então, a gente tem várias formas de aperfeiçoar. Então, eu acho que aqueles profissionais que estiverem se aperfeiçoando, reciclando durante esse período, eu não tenho dúvida que eles vão sair na frente, né, quando tudo isso terminar. Né? Então, e buscar entender também dentro do seu próprio escopo de trabalho. Então, por exemplo, se eu sou uma analista de informática, né, e eu tenho ali as minhas funções numa determinada empresa, eu posso buscar na internet o como eu posso me desenvolver naquela função, o que pessoas que fazem o que eu faço fazem de diferente de mim, pode buscar contatos através do LinkedIn para criar grupos de bate-papo, para ver como que as pessoas executam aquela tarefa, como que eu posso melhorar a minha tarefa no dia a dia, o que eu posso contribuir para a empresa, né, nesse pós-Covid, quando eu voltar ali fisicamente, ou seja, mesmo no home office. Então, é um momento das pessoas se aperfeiçoarem, seja nas próprias tarefas, ou então em coisas novas. Uhum. Às vezes é um momento também para você descobrir que você quer algo novo. Uhum. Né, que você quer fazer algo novo. Né? Então, aperfeiçoem, né, eu falo assim, o que vocês têm de melhor, né, ou busquem outras alternativas, porque eu acho que é assim a gente vai sair na frente, né, de tantos outros profissionais que podem achar que isso é férias, né, e tá ali o tempo inteiro, ou nas redes sociais, ou numa televisão. Então, tentem buscar outras alternativas de crescimento mesmo profissional. Eu acho que isso já ajuda. Porque é um momento, né, Renata, de incerteza. A gente já sabe que lá no futuro, tristemente, mas tudo indica que a gente vai enfrentar uma recessão, né, que a gente vai enfrentar uma dificuldade financeira aí global, né, por causa do Covid. Isso não é segredo para ninguém. Então, realmente, aquelas pessoas que estiverem mais preparadas, né, vão enfrentar um momento difícil um pouco melhor, né? Do que Exatamente. Quem não estiver preparado, né? Exatamente. Né? E é um momento de repensar sobre tudo. Né? Eu falo, quando retomar com a empresa, como eu falei, as incertezas que a gente vive hoje são as mesmas que os grandes empresários enfrentam, são as mesmas que os autônomos, pequenos autônomos enfrentam. Então a gente está passando por uma época de incertezas. Uhum. Né? Eu imagino que vários profissionais, né, eles pensam que... E aí? Né, eu vou chegar na empresa, será que eu já vou ser demitido? Né, o que vai acontecer comigo? Então, assim, é um momento de muita insegurança. Né? Então, assim, uma coisa que é importante para que todos os profissionais eles saibam, né, é que eu brinco muito, é que onde as pessoas estão chorando, há sempre quem vende lenços de papel. Né? E aonde há crise, há oportunidades. Né? Então, é um momento que a gente precisa entender como uma oportunidade. Não adianta sentar no sofá e chorar e falar, meu Deus, quando eu voltar eu vou ser mandado embora, ou minha renda caiu muito, como é que eu vou sobreviver? Ok, todo mundo está pensando isso agora. Né? Mas eu acho que agora é o momento que a gente precisa ser otimista. Uhum. Ok, tá ruim, não é só para mim, é para todo mundo. Né, eu falo independente, obviamente que a gente tem alguns setores que não foram tão prejudicados, mas 75% das empresas sofreram impacto, grandes impactos. Então, se a gente pensar, a gente está no mesmo barco que várias pessoas. A gente tem duas opções. Ou a gente sentar e chorar e pensar que quando a gente voltar vai manter tudo igual e eu vou ser igual eu era antes. Ou então, para um futuro, eu passo a questionar as minhas crenças, os meus valores, eu passo a questionar o que eu posso ser diferente para a empresa e eu me torno uma pessoa diferente para eu ser o essencial que aquela empresa precisa. Uhum. Né? E para os autônomos, né, não adianta também fazer tudo da mesma forma. Né? Aquele profissional autônomo, seja aquele que vende brigadeiro gourmet, seja aquele que vende... pipoca, ou seja, aquele que vende tecidos, roupas, enfim, eles também vão ter que se reinventar. Né? Então, é um momento que vai exigir criatividade, né? Inovação. Né? E quem não tiver essa mentalidade, provavelmente está um passo atrás dessas pessoas. Né? Então, para sermos essenciais, a gente vai ter que fazer as coisas de forma inovadora, de forma criativa,
estratégica, né? Eu falo bem pensada, lembrando que a gente vai viver uma geração, né, um momento, principalmente até o final do ano, onde eu brinco que o menos é mais. Né? Então a gente vai existir aí, que é o que eles chamam de um choque de oferta. Né? Eu falo assim, onde vai se produzir menos, né? Até o mercado automobilístico ele vai ter uma queda aí de 35%, né, de produção, não é diferente para os outros mercados. A gente também vai ter um choque de demanda, onde as pessoas vão passar a comprar menos, vão passar a economizar um pouco mais por medo do que está por vir. Então é hora de pensar. Pensando nesse cenário, o que, que eu posso fazer de diferente? As pessoas vão gastar menos. Então adianta eu colocar um produto no mercado ou eu trabalhar da mesma forma ou com o mesmo preço que eu trabalho? Todos os profissionais, para todos, né, para todos nós, né? Eu acho que todos nós estamos no mesmo barco. Deu uma travada para mim aqui, Renata. Agora voltou? Acho que agora você voltou para mim. Agora. Ixi, deu uma travada, gente. Voltou? Deu uma travadinha. E Acho aí? que não é aqui. Acho que aqui Eu tô te vendo normal. Tá me ouvindo? Então vai. Então o pessoal deve estar ouvindo também. Então vamos lá. Então só para você concluir, né? Você estava falando isso, né? As pessoas vão consumir menos, as empresas vão produzir menos e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? Exatamente. Então é um momento de pensarmos fora da caixa, apesar de estarmos dentro de uma caixa. Né? Então, se a gente pensar, estamos isolados dentro de uma caixa, né? Eu falo, mas precisamos ter aí um perfil de pensar fora da caixa. Adorei isso, Renato. Vou compartilhar essa imagem, adorei. Mas é verdade, estamos todos dentro de uma caixa, né? Isolados. E o mercado vai nos exigir pensar fora da caixa. E a gente viu isso, assim, com as empresas, até a questão de máscara, né? Eu comecei a ver empresa que fazia uniformes, começou a produzir máscara. Moças, mulheres que tinham pequenas confecções, fazia lingerie, começou a fazer máscara. Que agora máscara virou acessório, né? Item de primeira necessidade. Então, quem gira mais rápido, né? Sai na frente, nessa questão da flexibilidade, né? Acho que é bacana, acho que é interessante. Queria ver se agora a gente abria para pergunta. Vamos ver se tem alguma pergunta? Claro, vamos ver. Com certeza. Gente, quem tinha colocado aí alguma pergunta? Vamos dar um espaço para a Renata responder. Deixa eu ver aqui. Alguém tinha pedido lá no início, não sei se a pessoa vai... Você está aí ainda para perguntar. Eu já reparei que as perguntas demoram um pouquinho, assim, a aparecer, assim, uns 30 segundos. 30 segundos hoje pra gente parece tanto tempo, né, Renata? Mas, nossa senhora. Até isso vai mudar, né? É isso, vai mudar. Ó, acho que tem alguém perguntando. Aí, alguém tá perguntando. Juninho. Se o home office veio para ficar. Existem algumas tarefas, né? Existem algumas atividades que a gente consegue fazer home office. Né? Eu falo assim, boa parte principalmente as administrativas, a gente consegue fazer. Obviamente que tem outras atividades que a gente não consegue fazer. Então, eu, por exemplo, eu trabalho numa fábrica. Né? Então, assim, ali produzem peças, né? Peças automotivas. Então, obviamente que a equipe de produção, né, e as pessoas que acompanham diretamente, a gente não consegue colocar em regime de home office, né? Eu falo obviamente. Mas algumas atividades administrativas, sim. Né? Então, eu acho que esse momento ele veio para nos mostrar, né, que o home office a gente consegue ser tão produtivo quanto a gente está no escritório.
né? Então, nisso a gente reduz o deslocamento das pessoas para o trabalho, a gente passa a ter os funcionários mais próximos da família, né? Que eu acho que é um bem que a gente precisa preservar, que cada dia que passa a gente está mais distante, né? A gente passa hoje, eu particularmente, né? No momento quando eu trabalho, eu fico 10 horas longe da minha família. Né? Então, assim, tudo isso vai para dar mais qualidade de vida para as pessoas. Então, eu imagino que o home office, ele veio para ficar, sim, porém, a gente tem que lembrar que para aqueles, né, e as empresas vão adotar isso com mais frequência, desde que elas tenham certeza de que as pessoas que estão ali no home office, elas tenham essa autogestão que a gente conversou mais cedo. Okay. Né? Então, vai precisar muito dessa autogestão. Tem um que está perguntando aí, ó, o processo de mudança, qual deve ser os cuidados para uma boa mudança? Pois o negócio pode estar em risco. O primeiro cuidado que eu acho que a gente tem que ter, obviamente que ninguém vai sair fazendo nenhuma mudança muito abrupta, até porque o cenário é muito incerto. Mas eu acho que para você fazer uma mudança, primeiro você tem que conhecer o cenário que você está inserido. Né, você tem que conhecer qual que é a estratégia da sua empresa, você tem que entender qual que é o plano que a sua empresa tem a curto, médio e longo prazo. Você tem que entender o que é o objetivo do momento da empresa, quais são as perspectivas. Então, você tem que conhecer o seu business. Uhum. Né? Então, eu acho que para vir uma mudança, você tem que estar muito consciente e você tem que ter muita certeza da empresa que você está e das perspectivas daquela empresa. Você tem que entender a estratégia daquilo ali primeiro. Né? Porque senão qualquer mudança passa a ser arriscado. Né? Eu falo assim, fazer uma mudança hoje numa empresa requer cuidados. Então, por isso, você tem que conhecer muito o seu business para antes você fazer qualquer coisa. Obviamente que pode ser que a gente não tenha tempo, né, de conhecer muito, né, eu falo as coisas ou o futuro para a gente poder fazer uma mudança, como foi o caso agora da pandemia. Tivemos que fazer mudanças abruptas para atender alguma coisa que a gente nem sabia se ia funcionar ou não. Funcionou, algumas coisas sim, outras não. Uhum. Mas acho que foi uma questão peculiar. Mas eu digo, para fazer uma mudança muito, muito brusca daqui para frente, né, salvo essas exceções, né, quando não tiver algo que a gente precisa fazer com muita rapidez, a gente precisa conhecer muito o nosso negócio para a gente não dar um tiro, né, errado, né, para a gente não errar aí na mudança. Joia. Renata, deixa eu ver. A PUC Carreira está funcionando nesse tempo de pandemia a todo vapor, Paulo. Estamos cada um nas nossas casas, todo mundo quarentenado, seguindo as diretrizes de saúde da Organização Mundial de Saúde, né, das autoridades, da PUC Minas, que tem um comitê também, mas estamos trabalhando. E aí, sobre assuntos específicos, manda no nosso direct, por favor, que aí a gente responde, tá bem? Renata, então faz aí um fecho pra gente, dá uma palavra final aí para os alunos, o que você deixa aí de uma última mensagem? Olha, Raquel, eu acho que eu termino falando o que eu comecei falando, né? Eu acho que é a questão do essencial, né? Eu acho que o que eu posso dizer hoje para todos os profissionais é: sejam essenciais naquilo que vocês fazem, né? E eu acho que dentro daquilo que é essencial, eu acho que a gente pode falar do amor por aquilo que faz, né? Eu gostar daquilo que eu faço, eu ter um perfil de gestão de mudança, né? Eu falo assim, eu me adaptar fácil às mudanças, a gente vai precisar desse perfil também daqui para frente. E uma coisa que a gente ainda não falou, mas que entra na maturidade, que entra na questão do essencial, é a questão da maturidade também, que a gente até conversou um pouco mais cedo, que vai ser algo muito exigido também daqui para frente. Né? Vamos todos precisar ser muito maduros, né, para enfrentar tudo isso que a gente vai enfrentar daqui para frente. Né? É um futuro incerto, né? Eu espero que a gente não tenha aí um índice muito alto de desemprego, né? Eu digo daqui para frente, vamos ser otimistas com isso. Né? Mas eu acho que isso tudo vai depender de nós profissionais. Né? O quanto a gente conseguir reinventar para reduzir custos, né? Eu falo assim, nas empresas ou nas nossas rendas familiares, a gente reduz a possibilidade de reduzir pessoas dentro das empresas. Né? O quanto a gente conseguir reinventar e inovar, isso vai reduzir
os cortes daqui para frente, né? Mesmo que eles sejam inevitáveis, né? Então eu espero que a gente passe tranquilo durante todo esse período, apesar de ser muito difícil ficar tranquilos, né? Eu falo, todo mundo aqui tem contas para pagar, né? Então a gente depende muito disso tudo, mas eu acho que a gente sairemos vitoriosos disso, né? Eu acho que a gente tem que tirar lições de tudo isso que aconteceu, não vamos entregar os pontos, né? E lembrem-se sempre, né? Sejamos essenciais e vamos reinventar o que a gente já faz, né? Eu falo para a gente fazer diferente, para que a gente seja uma peça-chave para as organizações, ou para as rendas familiares, ou para qualquer outro segmento daqui para frente. Bacana. E é isso. Muito obrigada, viu, Renata? Agradeço o seu tempo, disponibilidade, carinho, de ter tirado um tempinho aí no meio da sua licença para conversar com a gente. Sempre um prazer te ouvir, né? E conto com você para futuras parcerias. A gente, aos pouquinhos, né? A gente quer trazer essas pessoas que estão nos ajudando aí com informação, com conteúdo de qualidade na PUC Carreiras, sempre para perto, né? Então conto com o seu apoio aí, com a parceria contínua. Com certeza, Raquel. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que o próximo convite possamos fazer presencial, né? Vamos torcer para isso. Caso contrário, a gente inova e continua fazendo através das lives, não tem problema. E contem comigo também, né? Sou uma aluna da PUC, já fui, né? Há muito tempo, não vou falar o tempo aqui para não, né, não falar a minha idade, né? Eu falo, mas é isso, né? Obrigada, né? Agradeço por tudo e estamos aí para o que precisar. Joia, Renata. Um beijo, sucesso sempre e muita saúde. Obrigada, Raquel. Até mais, gente. Boa Tchau. tarde. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Continuem com a gente. Quinta-feira tem live. Lembrando que segunda-feira, Mercado e Carreira, sempre às 18. E quinta-feira, aprenda com o ex. Um papo de carreira com os egressos da PUC Minas. Um grande abraço para todos. Tchau, Beijo, Raquel. Renata. Obrigada. Tchau.